Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar a jornada? Amém? Capítulo 3. O caso José. Cura pela palavra de Deus para os traumas emocionais. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Gênesis 50, versos 14 a 21. Todas as pessoas ao longo de sua existência sofrem traumas emocionais. Isso acontece quando somos machucados pela vida ou por indivíduos próximos a nós ou não. Os traumas emocionais podem deixar feridas profundas na alma. Sua dor é dupla, pois tomado ao sofrimento do episódio em si, vem o senso de impotência. Entendemos que fomos incapazes de impedir a violência cometida contra nós. Vem o ressentimento por havermos sido injustiçados e o temor de que isso possa acontecer novamente, tornando a ferir-nos. Então fechamo-nos em nós mesmos, atrás de uma muralha construída de amargura, desejo de vingança, autopiedade, medo e desconfiança. Essa barreira que erguemos com o objetivo de proteger-nos de nossos dissabores pode até ser eficiente nesse sentimento, contudo, simplesmente impede-nos de viver. Armamo-nos contra a vida na tentativa de mantermos-nos afastados do que ela tem de ruim. Só que assim deixamos do lado de fora também o que ela tem de melhor. Os muros nos protegem contra flechas e lanças, barram também rosas e beijos. John Stevens. Se analisarmos um exemplo bíblico de um coração ferido, o de José, descobriremos que há cura para os traumas emocionais. Para as dolorosas lembranças dos sofrimentos que nos são causados por terceiros. A dor dos traumas emocionais. Acontecimentos ruins podem acometer qualquer cristão.
e deixá-lo triste, amargo e até revoltado. E se alguém tinha motivos para tornar-se uma pessoa dura e vingativa, era José do Egito. Poucas pessoas enfrentaram grandes e profundos golpes da vida ainda nos tenros anos da juventude, como aconteceu a ele. Apesar de ter sido um servo fiel a Deus, José passou por muito sofrimento. Ainda garotinho, perdeu a mãe, Raquel, que morreu ao dar à luz Benjamim, nas proximidades de Belém. Em casa era perseguido e odiado pelos irmãos mais velhos. 10 ao todo, filhos das outras mulheres de seu pai. Se sua infância não fora das melhores, a adolescência lhes reservava novas desgraças. Aos 17 anos, foi raptado pelos irmãos e vendido como escravo a mercadores midianitas que viajavam para o Egito. Parecia que as coisas não poderiam ficar piores, mas ficaram. Na casa de Potifar, oficial egípcio, para o qual os midianitas o venderam, ele sofreu assédio sexual de sua patroa, sendo depois caluniado por ela. Em virtude dessa mentira, foi preso injustamente e amargou pelo menos 3 anos na prisão, cercado de criminosos e abandonado pelas pessoas às quais ajudara. Você pode imaginar como aquele jovem se sentia? Tudo concorria para torná-lo um homem condenado à enfermidade e à tristeza. Mesmo que conseguisse recuperar a liberdade e recomeçar a vida, José, vítima de tantas injustiças, carregando uma coleção tão grande de lembranças dolorosas, tantas feridas abertas no coração, nunca mais seria feliz. Coisas ruins acontecem a todo mundo. O fato de sermos servos de Deus e crentes em Cristo não nos torna imunes ao sofrimento, não nos isenta de dores, doenças, acidentes, contrariedades, traições, perdas, separações, injustiças, decepções e tantos outros reveses que povoam as possibilidades da existência humana. Jesus queria deixar seus seguidores cientes disso, quando lhes disse: "Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16:33. E os discípulos aprenderam a lição. Constataram na prática a veracidade das palavras do Mestre. Escrevendo ao jovem Timóteo, Paulo afirma: "Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos." 2 Timóteo 3, 10-12. Os traumas emocionais nos colocam na companhia de pessoas da estirpe de José, Timóteo, Paulo
e do próprio Jesus. O sofrimento nos confirma como membros da raça humana em geral e do povo de Deus em particular. Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido palácio adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu. Foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Francisco Otaviano. Sendo assim, o que realmente fará a diferença, o que contará de fato para a vitória, ou o fracasso para a felicidade, ou o desespero, não é se sofremos ou não traumas emocionais, mas sim a nossa atitude diante deles. Não nos é possível mudar o que já nos aconteceu, mas podemos controlar seus efeitos em nossa vida. Para isso, nosso posicionamento é fundamental diante dos traumas emocionais, das feridas que os outros nos impuseram. Existem duas atitudes possíveis: a de ressentimento e a de perdão, e mais nenhuma outra. A atitude de ressentimento. Frequentemente, há ódio, raiva e ressentimento em nossa alma, associados às lembranças dolorosas. Na verdade, são esses sentimentos, e não o episódio em si, que nos machucam, perseguem e entristecem. Eles atualizam diariamente a dor que um dia sofremos. Se nos ressentimos, sentimos de novo, remoemos a mágoa, relembramos a ofensa, revivemos a dor, ruminamos o sofrimento, damos àquele que nos feriu ontem o poder de fazê-lo hoje e continuar nos ferindo amanhã. O ressentimento, muitas vezes, se apresenta como um empecilho à obra restauradora de Deus e do seu Santo Espírito. O Senhor quer nos curar, mas nós nos recusamos a isso. Recusamo-nos a esquecer, a deixar para trás, a olhar para frente. Na forma como lidamos com nossas feridas, somos muito parecidos com as crianças pequenas. Criança, vez por outra, se machuca. Um menino sai correndo e cai. Esfola o joelho, fere-se. Quase imediatamente inicia-se em seu corpo um processo de cicatrização. O sangue para de escorrer, o machucado começa a se fechar e é possível que dentro de poucos dias não exista mais nenhuma marca, mas frequentemente a criança não deixa que esse processo ocorra naturalmente. O ferimento, prestes a sarar, começa a coçar. O menino não resiste à coceira, vai lá e zás, arranca a casca da ferida. O joelho volta a sangrar, o machucado dói outra vez. Começa tudo de novo. Às vezes podemos ver um garoto com o mesmo machucado durante um ano inteiro. Algo semelhante acontece na esfera espiritual. Alguém nos machuca, fere, magoa, causa-nos dor, nós choramos e sentimos-nos ofendidos. E Deus, paciente e cuidadosamente, inicia o tratamento do nosso coração. Mas quando ele já está quase bom,
o ferimento começa a coçar, dizemos a nós mesmos: não, eu não posso esquecer, não vou deixar isso barato assim. Assim, tocamos a ferida e tiramos a casca, e sofremos de novo. Por isso, há pessoas que não conseguem se apropriar da cura de Deus para os traumas emocionais. Acostumaram-se tanto a carregar lembranças amargas, e essas lhes servem de justificativa para tantas atitudes erradas que tomam na vida, que simplesmente já não sabem viver sem elas. O sofrimento associado ao ressentimento produz a escravidão. Ficamos presos à tristeza, amarrados ao passado e começamos até a ficar parecidos com aqueles que nos ofenderam. É como se estivéssemos condenados a caminhar arrastando pedras enormes amarradas aos pés. Os traumas emocionais, acrescentar ressentimento às lembranças dolorosas, é criar uma mistura ácida que corrói o coração. É colocar-nos numa posição de inferioridade na batalha contra o mal. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. 2 Coríntios 2, versos 10 e 11. Onde há mágoa, o diabo leva vantagem. Ficamos em situação de desvantagem na luta. O ressentimento torna-nos marionetes de Satanás, amarrados, controlados, escravizados, fazendo exatamente o que ele quer. No livro O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, o personagem central é acusado injustamente por 3 falsos amigos. Por causa disso, é atirado na masmorra no dia do seu casamento. Ali fica durante 12 anos, perde a esposa, a juventude, os bens, tudo. Quando finalmente consegue fugir da prisão, dedica sua vida a vingar-se de seus detratores. Vai atrás de um por um e consegue arruinar a vida de todos. No final da história, apesar de concluir sua vingança, ele descobre que, com aquilo, não conseguiria aliviar as dores do seu coração. Tornara-se uma pessoa amarga e infeliz. Arruinara a vida de seus inimigos, mas não pudera impedir que eles destruíssem a sua. Pois bem, José tinha tudo para tornar-se um conde de Monte Cristo, pois repentinamente sua vida deu uma virada espetacular. O faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Tirado de sua cela, José não apenas interpretou o sonho, como também deu-lhe sábios conselhos, conquistando a confiança do soberano egípcio. Alçado por Faraó à posição de primeiro-ministro do Egito, a superpotência mundial daquela época, José passou a ser um dos homens mais ricos e poderosos do planeta. Não encontraria dificuldades, então,
para vingar-se de todos os que lhe haviam prejudicado, Potifar e sua mulher, os mercadores midianitas e, sobretudo, seus irmãos, mas o mal estaria irremediavelmente feito. Ferido e endurecido pelas agressões sofridas, José jamais seria um homem amável, sensível e feliz. Esse seria o seu fim, caso ele tivesse reagido aos traumas emocionais com uma atitude de ressentimento. Mas não foi esse, felizmente, o caminho que se propôs a seguir. Existe uma outra alternativa possível diante das feridas do coração, é a atitude de perdão. A atitude de perdão. As cordas e correntes emocionais só podem ser rompidas por uma coisa: o perdão. Foi a atitude de perdão que salvou José de tornar-se um prisioneiro do seu passado. Não abrigou em seu coração ideias de vingança. Além disso, recebeu seus irmãos no Egito, sustentando-os naqueles anos de fome. Os dias difíceis haviam passado e José soube deixá-los para trás. Sua vitória foi completa quando ele e seus irmãos puderam reconciliar-se, passando a desfrutar de um companheirismo que nunca haviam conhecido, nem mesmo na infância. Foi uma vitória total, completa e definitiva. Foi uma vitória do perdão. Perdoar é mais do que uma demonstração de grandeza de caráter. É um ato de liberação e de conquista. Perdoar é usar uma arma contra a qual o inimigo não tem defesa. Pois, a partir do instante em que lhe perdoamos, não há mais mal que ele possa causar-nos. Perdoar é libertar-nos do domínio de quem nos magoou e da opressão de Satanás, proveniente do ressentimento. Perdoar é o ato mais subversivo que alguém pode praticar, pois é aquilo que os inimigos jamais esperam que ele faça. Perdoar é deixar de viver no passado, é livrar-se dele para desfrutar do presente e conquistar o futuro. Perdoar é permitir que a cura interior de Deus se efetue, promovendo o alívio para as dores da alma. Portanto, meu irmão, tendo em vista tudo isso, perdoe. Amar os inimigos é um mandamento bíblico. Mateus 5, 43 e 44. E como as demais ordenanças divinas é para o nosso próprio bem, a outra alternativa é uma vida amargurada, onde nada dá certo e, se der, não vai gerar o prazer que se espera. É a mágoa sufocante, a desconfiança cínica, a revolta destruidora. Você chegou ao difícil momento de escolher entre manter o orgulho ferido ou dar o perdão liberador. Deve optar entre ficar num canto, lambendo as feridas, ou então apossar-se da cura e da alegria do Senhor. Mas esteja certo, não pode ficar com as duas coisas. É preciso escolher.
Talvez para você não seja fácil perdoar, abrir mão de sentimentos de mágoa e de projetos de vingança que alimentou durante tanto tempo em seu coração. Mas creia-me, você pode fazê-lo, senão o Senhor não ordenaria que o fizesse. O perdão é a provisão de Deus para garantir nossa felicidade. Você pode examinar sua vida até aqui e constatar o que o ressentimento lhe tem causado. Vale a pena continuar com isso? E se continuar, lembre-se, foi a escolha que você fez. Você pode culpar alguém pelo sofrimento que lhe causou ontem, mas não pelo que padece hoje. Esse é o fruto de uma decisão deliberada de não perdoar. Exponha a Deus sua necessidade de perdoar e a sua dificuldade de fazê-lo. Renuncie à atitude de ressentimento e aos projetos de vingança. Permita que o amor de Cristo derrame-se sobre a ferida do seu coração, fechando-a para sempre. Jesus sabe como você se sente. Ele também precisou perdoar as pessoas que o machucaram e o fez ainda na cruz. Lucas 23, 34. Ele deseja vê-lo feliz, liberto dos traumas emocionais, e o guiará nessa empreitada de perdão, libertação e cura. Houve algo que ajudou José do Egito a tomar a difícil atitude de perdoar. Pelos olhos da fé, ele foi capaz de enxergar uma profunda verdade espiritual, que o Senhor converte em bênçãos o mal que intentam contra nós. Descobriu que até uma pedra lançada contra nós pelo diabo é por Deus transformada em flor. Experimentou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, versos 28. Os atos mesquinhos dos outros acabaram por conduzir José a uma posição de prosperidade, equilíbrio e alegria. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Versos 20. Afinal, fora assim que ele se tornara governador do Egito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É, a meu ver, o versículo mais difícil de se acreditar em toda a Bíblia, principalmente quando atravessamos um momento de angústia, ou trazemos no peito lembranças que não conseguimos superar. No entanto, trata-se de uma afirmação maravilhosamente verdadeira. Conta-se que um rei tinha o hábito de caçar nas florestas, sempre acompanhado de um conselheiro muito querido. Um dia, porém, ao disparar a arma, a mesma explodiu, arrancando-lhe um dos dedos da mão direita. Inconformado, o monarca perguntou ao seu companheiro de caçada como pudera Deus permitir que tal coisa acontecesse. Bem, majestade,
respondeu ele. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Logo, só posso concluir que se ele permitiu que o Senhor passasse por tal infortúnio, é porque isso acabará por concorrer para o seu bem. O rei ficou ofendidíssimo com a resposta. Como aquela mutilação humilhante poderia trazer-lhe algum benefício? Que absurdo! Ainda cheio de amargura e revolta, ordenou que o piedoso conselheiro fosse preso. Alguns meses se passaram e o rei voltou às caçadas. Dessa vez, algo ainda mais grave lhe aconteceu. Foi aprisionado por um grupo de selvagens que decidiram sacrificá-lo ao Deus da tribo. Tudo parecia perdido. Entretanto, na hora de matá-lo, os nativos perceberam que lhe faltava um dedo na mão direita. Como a crença deles exigia que somente vítimas fisicamente perfeitas fossem oferecidas àquele Deus, acabaram por soltá-lo. Impressionado, o monarca, assim que retornou ao palácio, mandou retirar da prisão seu fiel conselheiro. Pediu-lhe desculpas, agradeceu-lhe as palavras que havia dito e reconheceu que ele, afinal, estava com a razão. Mas ainda havia algo que não conseguia entender. Por que Deus permitiu que você fosse preso injustamente, se na verdade estava apenas defendendo a integridade dele? Pense bem, majestade, tornou-lhe o conselheiro. Se eu não estivesse na prisão, teria acompanhado o senhor nessa última caçada, como fazia todas as vezes, e também teria sido capturado pelos selvagens. Acontece que eu tenho todos os dedos e, portanto, certamente teria sido morto em sacrifício aos seus ídolos. Logo, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e cooperarão sempre. De uma maneira maravilhosa, os sofrimentos que José experimentou foram usados por Deus para fazer dele um homem feliz. O mesmo acontece conosco, à medida que deixamos os traumas emocionais nas mãos da sabedoria divina, e eles se revestem de um novo significado e propósito de forma a poderem concorrer para o nosso bem. Deus tem poder para dar um novo sentido às nossas experiências negativas. Compensa confiar nisso e esperar. Nunca escrevas um diário no próprio dia. É preciso mais tempo que isso para saber o que sucedeu. Morley. Você pode crer nisso? Pode enxergar essa verdade pelos olhos da fé? O perdão e a ação do Espírito Santo produzem em nossa vida a cura para as feridas do coração e para as lembranças mais dolorosas. Aproprie-se dessa cura em nome de Jesus.